Você passou 2 horas estudando o controle de constitucionalidade. Leu a doutrina, fez um mapa mental lindo e quando abriu o site de questões para treinar, errou 7 de 10. Bate um desespero, né? Você sente que é burro, que direito não é pra você ou que seu material é um lixo. Mas e se eu te dissesse que esse seu erro não é falta de conhecimento, mas sim falha de processo? Olá, eu sou Ana Elizabeth, estudante veterana de Direito, e hoje eu vou te mostrar por que o seu índice de acertos está baixo e como usar os seus erros como sua maior arma para aprovação. O erro número 1 é a armadilha do ego. A maioria dos alunos usa a questão para validar o que já sabe e não para descobrir o que não sabe. Muitos de vocês fazem questões para se sentir bem. Você escolhe os assuntos que já domina para poder ver o gráfico ficar verde. E isso não é estudo, isso não é aprendizado, isso é apenas uma massagem no ego. O erro dói porque ele expõe a sua fragilidade. Errar na fase do treino é como ter um diagnóstico gratuito. E se você acerta no chute, você já errou, só não sabe ainda. O acerto acidental é mais perigoso do que o erro consciente, porque ele vai te dar uma falsa sensação de segurança. Então você precisa parar de contar quantas questões eu acertei e começar a contar quantas lacunas eu fechei hoje. O erro número 2 é a leitura passiva de comentários. O aluno erra, lê o comentário do professor ou o comentário do aluno que foi mais curtido, solta um "Ah, entendi" e passa para a próxima questão. Esse é exatamente o porquê você continua errando. Se você leu o comentário e entendeu, não significa que você aprendeu o conteúdo, significa que você é alfabetizado. Se eu te perguntar a mesma coisa daqui 3 dias, você vai errar de novo. Por quê? Porque não houve um processamento ativo. A solução para isso é o método dos porquês. Então, para cada questão que você errou, você vai precisar identificar. Eu errei por falta de base teórica? Eu errei por não conhecer a literalidade da lei, a lei seca? Eu errei por não conhecer jurisprudência, os informativos? Ou eu errei por falha de interpretação ou por pegadinha da banca? Fazer essas 4 perguntas vai te ajudar a identificar qual é o seu ponto fraco naquelas questões e vai te dar um rumo para o que você precisa passar a estudar mais. O erro número 3 é o descompasso entre a doutrina e a banca. Às vezes você está errando porque você está estudando através de um livro que foca na teoria clássica, mas a sua banca, seja FGV, Sebrasp, FCC, foca na exceção da exceção ou no entendimento específico do STJ. No direito, a verdade depende de quem pergunta. Um exemplo, no direito penal, a doutrina pode dizer X, mas se o STF decidiu Y em série de repercussão geral, então Y vai ser o gabarito da banca. Se você não resolve suas questões de forma analítica, você nunca vai entender o sotaque da sua banca. A primeira dica é que você precisa entender a estatística do erro. No direito, a gente tem a mania perigosa de achar que a quantidade de horas estudadas ou de questões feitas é sinônimo de aprendizado. Mas o gráfico de desempenho real é um pouco mais cruel e mais honesto do que isso. Aqui eu estou te apresentando um gráfico, uma fórmula para um gráfico para você analisar suas questões, analisar o seu desempenho. Essa fórmula serve para medir o seu aproveitamento real. Se você faz 100 questões e erra 30, mas só parou para entender de verdade o motivo de 5 desses erros, a sua taxa de retenção real foi apenas de 5% e não 70% que o site marcou como acerto. Não importa se você fez 100 questões hoje. Se você não parou para entender o motivo dos 40 erros, você jogou seu tempo no lixo. O segredo da aprovação não é o volume bruto, mas sim o reestudo cirúrgico. O seu caderno de erros deve ser o seu livro mais lido. Por isso, você vai filtrar as suas questões pelas mais cobradas. Não adianta nada dominar um tema que cai apenas 0,0
0,5% das vezes. A segunda dica é como montar um caderno de erros infalível. O primeiro passo é não copiar o enunciado. Isso é uma perda de tempo. O segundo passo é traduzir a pegadinha. Você vai escrever: a banca X tentou me enganar, dizendo que o crime tal admite pegadinha, mas o STF decidiu que não, porque esse crime é apenas um crime obstáculo. Traduza a pegadinha e escreva isso. O terceiro passo é usar cores. Usa vermelho para o que você esqueceu e azul para fundamentação legal. E o quarto passo, e mais importante, é a revisão periódica. O seu caderninho de questões é para ser revisado, relido, reanalisado antes da sua próxima bateria de questões. Errar dói, eu sei, e ver o seu desempenho baixo desmotiva. Mas agora cada erro vai ser um ponto a mais que você vai ter no exame oficial. O treino é o lugar de sangrar para não morrer na guerra. Se você está errando muito, parabéns! Você acabou de descobrir o que vai precisar estudar mais para não ser reprovado na prova